Neopentecostal facilita a conversa, se fala, tudo é neopentecostal, ponto. E não é bem assim. Se você chega numa cidade hoje, você pergunta onde é a igreja, qual? Era uma coisa que se fazia muito no momento, porque a gente vivia na ditadura militar. O que estava acontecendo, né, em termos religiosos, que fazia com que algumas pessoas se sentissem escolhidos de Deus? Meu nome é Regina Novaes, sou antropóloga, trabalho no ISER há muitos anos e também fui da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente eu trabalho no ISER e sou pesquisadora visitante da Unirio. Como antropóloga, fui fazer um trabalho no, no Nordeste do país, um trabalho que não tinha nada a ver com religião, como assistente de pesquisa da Lígia Sigor do Moacir Palmeira, um trabalho sobre mudanças sociais no Nordeste, e eu, nas minhas entrevistas para os professores, eu me deparei com trabalhadores que vinham dos engenhos, estavam nas pontas de rua. Ponta de rua é como a gente chama no Nordeste as favelas, as periferias, e tinham se convertido. Então, o grupo não tinha interesse em religião, mas eu fiquei muito impactada com aquelas pessoas em plena ditadura militar que estavam nas pontas de rua e tinham uma certa dignidade diferente dos trabalhadores católicos presentes. E eu voltei dessa viagem com muitas indagações. O que estava acontecendo, né, em termos religiosos, que fazia com que algumas pessoas se sentissem escolhidos de Deus, né? E a partir daí, então, eu cheguei no Rio de Janeiro de volta, procurei o professor Jeter Ramalho, que era professor do IFIX e era presbiteriano, né? E pedi para ele me ensinar alguma coisa sobre esse mundo evangélico que eu não tinha a menor noção, porque eu fui criada numa igreja católica, né? Mesmo que a antropologia me afastou de qualquer religião, porque quando eu comecei a me sentir como antropóloga, eu tinha uma questão que era se todos os grupos sociais têm uma religião, todos os grupos sociais respondem às questões fundamentais de onde viemos, para onde vamos, né? Não poderia ter uma religião certa e nem verdadeira. E com isso, então, eu me afastei de qualquer religiosidade para ter essa postura antropológica, né, que, na verdade, considerava todas as religiões, mas não tinha nenhuma para mim. Então, o professor Jeter Ramalho me ensinou bastante coisa sobre o mundo evangélico e foi a partir daí que eu voltei a fazer uma pesquisa de campo, aí diretamente ligado com os pentecostais, né, no Nordeste, e essa pesquisa eu fiz ao contrário da literatura, né? A literatura do momento dizia que o Brasil estava crescendo, o mundo evangélico estava crescendo no Brasil, num país católico, de dominância católica, porque, na verdade, tinha a ver com uma nova ordem que estava surgindo e que esse imigrante que vinha do Sul ia para São Paulo, ficava perdido na cidade grande e aí encontrava nas igrejas uma forma de se agregar socialmente, mas uma forma de se alienar também. Então a literatura puxava muito para o lado da alienação. E isso não batia com o que eu tinha visto em termos, na verdade, não de uma participação política, mas uma certa dignidade recobrada entre os convertidos. Então eu fui estudar o ponto de saída, né, lá no Nordeste. Era um momento também que as comunidades eclesiais de base estavam sendo muito importantes, porque elas eram um momento de resistência, porque eu estou falando de 73, 72, 73, 74, eu estou falando de pleno regime militar, né? Então você tinha uma sociedade mais calada, né, reprimida nesse sentido, e tinha as comunidades eclesiais de base como lugar de resistência. E tinha também as minorias evangélicas, que fundaram, inclusive, o ISER, né? Que eram progressistas, né, que também tinham sido atingidas pela ditadura militar nas suas lideranças, que fundaram o ISER em Campinas. Mas ambos, né, tinham um olhar, digamos assim, ou de ameaça ou na verdade, de repúdio ao crescimento. Por quê? Porque esse crescimento se dava pela via pentecostal. E a via pentecostal era considerada uma leitura literal da Bíblia, né? Era considerada uma forma de não participação. Então, tinha, na verdade, um certo preconceito nas próprias, digamos assim, minorias militantes nesse sentido. Em termos do senso comum, já havia uma certa ambiguidade na sociedade. Porque, por um lado, havia quem achasse que, bom, esse país católico, tem a cultura católica, esse crescimento evangélico não combina com o país, etc. e tal, com os dias santos, com tudo toda a cultura católica brasileira, né? Que é da festa, não é da palavra, é do ritual, não é da palavra.
Então tinha isso, né? Mas também tinha um certo comodismo, porque se tinha uma ideia que passava na sociedade que que os evangélicos, aí não se usava a palavra alienada, mas eram mais acomodados. Acomodados em termos de exigências de direitos trabalhistas, acomodados em termos de chegar na hora certa, acomodados no sentido de que a vida para eles tinha um outro sentido. Então você tinha na sociedade, né, uma ideia, vamos dizer, ambígua. Por um lado, o crente é aquele que te incomodava porque estava todo o tempo militando, todo o tempo falando da sua escolha, no ônibus, nas ruas, etc. e tal, aquele crente chato, né? Mas, ao mesmo tempo, tinha uma ideia também na sociedade que era melhor ter um trabalhador crente, porque o trabalhador crente seria menos reivindicativo, né? Então, você tinha uma certa ambiguidade, mas não era uma questão como é hoje, né? Nesse momento não era uma questão da sociedade, mas ele era essa ambiguidade sobre o crescimento, ela sempre existia. Mas é interessante chamar a atenção que também dentro da academia havia um certo preconceito, né, diferente do senso comum, mas um certo preconceito com esse crescimento, porque as comunidades eclesiais de base falavam claramente em juntar fé e política, né? E os primeiros pentecostais, na verdade, eles tinham uma ênfase muito grande na coisa de não estar no mundo, né? Na espera da segunda vinda de Cristo. Então isso deixava também o pessoal que queria mudar o mundo agora, no aqui e agora, um pouco com o pé atrás, porque se eles estão achando que o mundo vai acabar, eles não vão participar de nada, né? O que a pesquisa trouxe de novo, que eu acho de interessante, e talvez justifique um pouco uma segunda edição do livro, é porque ela trouxe duas coisas importantes. Primeiro, que ela trouxe que você não pode falar sobre a opção religiosa de um grupo se você não considerar que outras alternativas esse grupo tem. Então, tem que pensar relacionalmente, né? Então, por exemplo, quando se fala do voto evangélico hoje, e o voto católico, existe, não existe? Quando ele existe? Quando é que ele funciona? Quando você fala do voto evangélico, o que significa hoje? Existiria um voto afro? Como é que ele funciona? Então, essa ideia que está muito no livro, que é assim, Santa Maria, que é o nome fictício da cidade onde eu trabalhei, eu falava assim, você não pode entender o que é ser crente em Santa Maria se você não entender o que é ser um agricultor evangélico, um agricultor católico, da Umbanda, espírita. Tem que pensar relacionalmente. Então, eu acho que isso é uma coisa importante e que essa questão é muito presente hoje, né? Por que você só fala dos políticos evangélicos? Para criticar, por exemplo, que estão à direita, e não fala dos políticos católicos que também constituem essa direita. Então, vamos dizer assim, essa metodologia, eu acho que ela é válida até hoje. E o segundo ponto que eu acho que foi interessante na época, eu peguei as pessoas no lugar de saída, quer dizer, o migrante que saía do Nordeste, e descobri uma coisa ao contrário do que a literatura falava. A literatura falava do migrante perdido na cidade grande. Claro que isso pode existir, mas eu mostrei que, ao mesmo tempo que existia, é que com a carta de Paulo, como eles falavam, eles chegavam em São Paulo, já iam para uma igreja, eles tinham uma rede a mais. Além da rede familiar, que a gente sabe que funciona na imigração, eles tinham uma rede a mais, que era a rede dos irmãos de fé. Então, eu recolhi muitos relatos de pessoas que saíam do Nordeste, né, saíam dessa cidade que fica no agreste de Pernambuco e já chegavam em São Paulo direto na igreja, onde eles conseguiam trabalho, ajuda mútua, etc. Então, nesse sentido, o trabalho foi um pouco, ele saiu um pouco vamos dizer assim, do que se dizia na época, né, que era a religião só como lugar de alienação, né? Você tem aí uma mostra da religião também como rede social que tem a ver com a sobrevivência. Esse pacote do primeiro momento, onde você podia distinguir igrejas históricas e igrejas pentecostais, era esse movimento que nasce nos Estados Unidos, né, por migrantes suecos, que nasce ali, que vem chegando no Brasil, que tenta, vamos dizer assim, na verdade, que vai renovar o mundo protestante, né, na sua complexidade, nas suas inúmeras denominações. Então, vamos dizer, essas ênfases doutrinárias da segunda vinda de Cristo, da questão das línguas, enfim, dos dons do Espírito Santo,
da maneira de se batizar também por imersão, que algumas denominações históricas também faziam, mas ali passou a ser uma coisa importante, né? Da ruptura com o catolicismo, que isso é muito importante, né? O país era um país católico, 99% no primeiro censo, você vai mudando isso. Então, isso era uma coisa muito pentecostal, você entendia o que era novas denominações pentecostais, né? O pastorado pelo dom, que era muito importante, né? Outras igrejas históricas já tinham seus seminários, já tinha uma formação, digamos, mais voltada, né? Formação no sentido escolar, digamos, né? O pastorado pelo dom muito forte. Então, isso era uma coisa que era um pacote que distinguia bastante o mundo pentecostal. Acontece que hoje não é. Não é porque o mundo pentecostal, as denominações que se assumem como pentecostal, ou que historicamente foram classificadas como pentecostal, não tem essas ênfases todas ao mesmo tempo, né? Por exemplo, a questão da segunda vinda de Cristo iminente, que afastava da política. Isso perdeu o peso, né? E, ao mesmo tempo, a questão das línguas estranhas, muitas denominações históricas assumiram. Então você vai ter várias denominações históricas que têm um outro nome depois e que se tornam, vamos dizer assim, foram pentecostalizadas, no sentido de ter uma oferta também de êxtase religioso, né? Então, depois essa ideia do neopentecostalismo que surge a partir das igrejas, das grandes igrejas nacionais, né? O que eu digo nacionais? Enquanto você tem no próprio pentecostalismo, a Assembleia de Deus que vem via Estados Unidos, ou outra que vem via Itália, migrantes italianos nos Estados Unidos, essa igreja, por exemplo, como Universal do Reino de Deus, ela é cria do Brasil, ela é território brasileiro, ela tem características, né, brasileiras. E elas foram chamadas neopentecostais justamente pela sua ênfase nos meios de comunicação. Enquanto as primeiras tinham ênfase no território, depois na rádio, essas foram nos grandes meios de comunicação. Mas, na verdade, essa ideia de neopentecostal, ela tem uma coisa mais histórica no tempo, né? Uma certa confluência durante a ditadura militar também de ter sessões de meios de comunicações, mas isso não funciona não dá para funcionar histórico, pentecostal e neopentecostal, porque mesmo as históricas, elas também lançaram mão dos meios de comunicação, mesmo as pentecostais também se modificaram no tempo, né? Então é uma classificação que a neopentecostal caiu na boca do povo como fosse o lugar do mal. Mas ninguém se define como neopentecostal, é como se fosse um nome de fora para dentro, né? E que ajuda na política, porque aí você fala, os neopentecostais é que são a direita, aí você ajuda, separa ali, as pessoas enxergam aquele lugar e muda. Mas isso mudou muito no tempo. Então, não seria por essas ênfases que você poderia definir, fazer uma correlação entre direita e esquerda, histórico, pentecostal e neopentecostal. Não é possível. Você vai encontrar várias posições do campo político nos três elementos, nas três denominações, enfim, formas de nomear, né? Então, é um pouco isso que a gente, nas pesquisas, tem percebido, né? Que neopentecostal facilita a conversa, você fala, tudo é neopentecostal, ponto. E não é bem assim, né? E com isso você livra a cara, inclusive, de vamos supor, né, de qual é, por exemplo, a denominação do Dallagnol, ou qual é a denominação de outros políticos. Então, é um pouco, a gente tenta pensar um pouco sobre isso, né? Pensar o que as pesquisas mostram e como é que a mídia incorpora isso e cristaliza, como se essas divisões fossem muito explicativas. Eu acho que o fato do Brasil ser um país, né, um país de hegemonia católica, de conformação católica, do tempo ser medido pelo, vamos dizer assim, pelo calendário católico, do território ter sido povoado por catolicismo. O catolicismo ainda é muito natural, está muito naturalizado na cultura, né? Então, eu acho que o principal aí, na verdade, eu estou repetindo uma coisa há muitos anos, é fazer as mesmas perguntas para todas as religiões. Eu acho que esse é um ponto importante, quer dizer, tem dois fatos importantes aí, né? O fato do crescimento estatístico abrupto, digamos assim, do mundo dos evangélicos, que, aliás, evangélicos é uma palavra que a gente passa a usar a partir da Constituição,
né, da Constituinte, depois da Constituição, onde uma bancada se formou justamente para um pouco para um certo corporativismo religioso frente a um país de uma cultura muito católica, né, mas que depois vai se modificando e tomando uma posição à direita. Mas, enfim, esse fato, voltando, de ser um país muito católico, faz com que você nunca compare as religiões, né? Então, eu acho que a primeira questão é essa ideia de você perceber o peso das religiões e a sua diversidade interna em qualquer questão. Então, aí, nesse sentido, eu acho que essas perguntas comparativas não são feitas, né? Não têm sido feitas. E, com isso, quando as perguntas comparativas não estão sendo feitas, você ou diz que, na verdade, aumenta o lugar da religião, né? Aumenta, não, esse país vai virar um país evangélico amanhã e vai ser de direita, e vai ter o nacionalismo cristão, e vai acontecer não sei o que, uma ideia meio assim de que a religião atua sozinha, né? Ou você diz que a religião não faz diferença, você vai por dois lados. Então, as grandes perguntas agora é dizer assim, aonde a religião faz diferença? Quando e para quem? Né? E com isso você consegue, inclusive, relacionar a religião a contextos, né? Então, um pouco eu acho que é isso, né? Por um lado, a religião, de fato, a gente está vivendo uma coisa no Brasil que eu não imaginava quando esse livro saiu, né? Que a religião fosse ter um peso tão grande na política, né? Mas, ao mesmo tempo, isso não está qualificado, isso não virou, na verdade, um ponto interessante que se pensa em religião. Eu acho que a religião faz diferença, um país que tem uma religiosidade como o Brasil tem que ser levado em conta, mas, ao mesmo tempo, isso não está qualificado quando, como e por quê, né? Então, essas questões que eu acho que a gente tem que se esforçar, né, para que todas as pesquisas levem em conta, né, e levem em conta de uma maneira comparativa. Para falar bem a verdade, bem honestamente, não era meu plano. Eu tenho uma coisa assim, eu acho muito importante você dar conta do presente, né? Tem que dar conta do presente, mas, ao mesmo tempo, eu também acho que, depois que as coisas estavam... Eu agradeço muito ao Iser ter relançado, eu acho que é uma gentileza, tem um carinho, tem um afeto nisso, né? Mas, ao mesmo tempo, talvez, né, ele traga uma mensagem nesse sentido da necessidade da coisa comparativa, né? Da necessidade de como era, talvez até para uma novas gerações, né? Imaginar, né, um pouco como é que era difícil, mas se você imagina que no lugar onde eu estudei, você falava lei do crente e lei do pai, lei dos crentes e lei do meu pai. Quer dizer, como a família estava ligada ao mundo católico, que era uma lei, a lei dos pais, que eles falam, lei dos pais e lei do crente. E como é que isso modificou, né? Se você chega numa cidade hoje, você pergunta onde é a igreja, ele vai perguntar qual? No passado não era assim, você fala onde é a igreja estava no centro do território, né? Então, acho que é importante, como registro de época, né, talvez seja importante, e eu me esforcei um pouco para fazer um pós-fácil, foi um esforço que eu fiz para fazer esse pós-fácil, já que ia sair mesmo, tinha que aproveitar a possibilidade, e a primeira, coloquei algumas questões do pós-fácil, falar bem rapidamente. A primeira, explicar por que Santa Maria não estava nomeado, o que era que fazia com os pesquisadores daquele momento trocasse o nome da cidade. E isso era uma coisa que se fazia muito no momento, porque a gente vivia na ditadura militar. Então, uma coisa que eu acho importante desse livro também é mostrar que os evangélicos que eu entrevistei, que eram camponeses, que eram agricultores, eles participavam do sindicato e eles tinham crítica aos patrões. Então, você tinha como o nosso trabalho tinha um lado político, a gente mudava o nome da cidade para... vamos dizer assim, para proteger as pessoas, né? Mudava o nome das pessoas, mudava o nome da cidade, isso fazia parte, que é uma coisa que hoje não tem o menor sentido, com as redes sociais, todo mundo se apresenta, a coisa da identidade está muito clara. E eu, inclusive, deixei de colocar no livro uma coisa importante, que era que Santa Maria é vizinho de um lugar que tem o maior teatro católico do Brasil, que é Nova Jerusalém. Né? É o mesmo município. Então, aquelas pessoas romperem com a lei dos pais num lugar onde, inclusive, você tinha um turismo católico potente, dá um peso importante. Então, esse é o primeiro ponto,
eu acho que é importante a gente perceber um pouco que talvez ficasse mais forte ainda a coisa desse rompimento se eu tivesse podido dizer que território era aquele, né? O outro ponto que eu trago no livro, que trago no pós-fácil, que é interessante, é essa ideia de que o livro não trata de relações raciais. Aí a minha pergunta hoje é um pouco assim, por que não trata? Primeiro porque não estava na ordem do dia, como está hoje. Então é uma boa questão também para colocar. Hoje nenhuma pesquisa sobre religião pode deixar de pensar nas relações raciais. Eu não pensei, minha pesquisa é datada, né? Eu procuro imaginar um pouco que peso teria ter tratado disso. Lembro de uma família negra que eu convivi, estive muito presente. Lembro que o pastor era branco, mas não posso dizer se na hierarquia daquela comunidade a questão racial tinha alguma importância. Tá? Não sei. Eu assumo que é uma pesquisa datada e não tenho como responder isso hoje. E digo uma coisa que eu acho importante, que toda pesquisa é datada. Uma das coisas mais importantes que um pesquisador tem que fazer é ter um certo nível de humildade de achar que toda pesquisa é datada, né? Historicamente. O outro ponto foi a questão das mulheres, né? Da questão das mulheres, que eu acho que foi interessante, porque das mulheres eu cuidei muito. Por que eu cuidei muito? Porque a minha intermediária principal, chamada Dona Dé, ela era uma mulher que era muito importante na congregação, mas não podia ser pastora, nem diácona, por conta das relações de gênero, né? Então, é bem interessante. Mas aí, a questão das relações de gênero estão muito tratadas no livro, porque a literatura sobre campesinato, sobre agricultores, mostra muito a divisão do trabalho entre as mulheres e os homens, a questão da autoridade. Então, eu prestei muita atenção nisso, né? O outro ponto importante é a questão da política. Porque a política ali, a religião ainda não cortava o mundo como através da religiosidade. Você tinha 2 partidos na cidade, 2 conservadores, e os católicos e os evangélicos estavam divididos dessa forma. E o que aconteceu depois, que vai inclusive para as classes populares, é você ter uma junção entre alguma coisa conservadora e ação das igrejas. As igrejas não estão sozinhas nessa história. Ninguém é só evangélico. A pessoa é evangélica, é pobre, mora mal, não tem sonhos, etc. e tal. Então é preciso tratar disso, né?